Caso surpreendente. O Kilo pergunta se está tudo bem, ela diz que está e também pergunta como ele está. Ele fala que vai ficar melhor se ele puder conversar com ela. E como ela pergunta conversar sobre o quê, ele fala que gostaria de conhecê-la, que ela é muito bonita e que também ela tem uma energia muito boa. E ela diz que tudo bem e agradece. Ele fala que ficou se perguntando como seria sentir essa sensação todos os dias e que ficou até mais feliz depois de vê-la. Ela fala que não sabe e diz pra ele que ela gosta de homens mais velhos. Ele pergunta se ele é muito novo e ela diz que sim. Então ele pergunta se ela acha que ele parece uma criança, mas ela diz que simplesmente ele é muito novo. Ele fala que não é tão novo assim e pergunta quantos anos ela acha que ele tem. Ela pergunta quantos anos ele tem e ele fala que tem idade o suficiente. Mas em seguida ele acaba dizendo que ele tem 23. Ela fala que ele ainda é muito novo e que ela prefere homens mais velhos. Ela diz também que um dia ele vai entender o que ela está dizendo, mas ainda assim ele tenta pedir o número dela. Ela fala que não sabe, que talvez da próxima vez. Ele pergunta se da próxima vez que ela passar por ali, se ela vai dar o número pra ele. Ela fala que talvez sim. Ele fala que vai esperar por ela e que o trabalho dele termina daqui uns 20 minutos e que eles poderiam almoçar juntos. E como ela fala que talvez sim, ele pergunta por que agora não, mas ela fala porque agora ela está ocupada. Ela fala que está indo encontrar as amigas dela e ele fala que tudo bem e diz que foi bom conversar com ela. E agora, quando ela volta perguntando se o carro é dele, ele diz que não e fala que é o carro do trabalho dele. Ela pergunta o que ele disse, ele fala que é o carro do trabalho dele. Ela pergunta se é verdade e ele diz que sim. Ela pergunta se esse é o carro dele ou não, ele fala que não. Ela pergunta se esse carro é da empresa e como ele diz que sim, ela fala que isso é uma loucura. Mas em seguida ele fala que estava brincando e diz que é claro que o carro é dele. E ela diz que é um carro muito legal. Ela pergunta se ele simplesmente vai entrar no carro assim, mas ele não responde e dá a partida no motor. Ela fala que ele simplesmente entrou no carro enquanto ela estava falando com ele, mas ele diz que está muito quente ali fora. Ele fala que não quer ficar suado e que ele acha que ele já trabalhou o suficiente. Ele pergunta o nome dela e ela fala que o nome dela é Nice, então ele diz que o nome dele é Kilo. Ela fala que é um prazer conhecê-lo e ele diz que para ele também. Ela pergunta se ele gostaria de sair para almoçar ou algo do tipo, ele fala que pode ser e em seguida pergunta da onde ela é. Ela fala que ela é da Virgínia Ocidental e que ela só está ali há alguns meses. E ele pergunta se há se há 2, se há 3 e ela diz que há 6 meses. Ele pergunta se ela está gostando e ela diz que é legal. Ele pergunta se na Virgínia tem muitos homens ricos e ela diz que sim. Então ele pergunta se isso é uma coisa que chama a atenção dela. E ela fala que geralmente ela gosta de homens mais maduros e independentes. Ele fala que não vai mentir e diz que gostou muito do perfume dela e que ela é tão bonita que ele não consegue parar de olhar para ela. Ele pergunta qual o significado daquela tatuagem dela. Ele pergunta se ela acabou de fazer e ela diz que já tem algum tempo. Ela fala que é da música do 50 Cent, Miniman, e ela conta que ela fez a tatuagem porque a música sugere que você nunca deve confiar em ninguém. Ele fala que isso é muito louco e diz não confia em ninguém, e ela repete não confia em ninguém. E logo em seguida ele pergunta se ela acha que ele deveria confiar nela. Ela diz que ele não deveria confiar 100% em ninguém, mas em seguida ela também diz que ela é fiel e confiável. O Kilo pergunta se ela sente que alguém deveria confiar nela e ela diz que sim, fala que ela é confiável. Então ele pergunta por que alguém deveria confiar nela se ela não confia em ninguém. Ela fala porque ela nunca fez mal a ninguém e que não há por que não confiar. Ele pergunta se outra pessoa disser isso pra ela, se ela vai acreditar, e ela diz que não. Ele fala que então ela não vive o que ela prega. E depois que ela fala que ela não confia nas pessoas, mas que ela é confiável, ele fala que foi bom conversar com ela e dá um tchau pra ela. Ela fala que foi um prazer conhecê-lo, ele fala que foi um prazer conhecê-la também. Depois de um longo tempo, Gerardo está de volta, só que dessa vez ele vai se fazer passar por um deficiente visual. Quando Gerardo passa por essa garota, ele esbarra nela, então o amigo dele o repreende de uma forma dura, mas ela diz para eles não se preocuparem. O amigo dele pergunta o que ele está fazendo e fala que ele disse para ele ter cuidado. O Gerardo fala que não escutou e já o amigo dele diz para ela que ele está dando uma força para ele. O Gerardo interrompe e fala que ele está pagando ele para isso. O amigo dele fala que tudo bem, mas que ele sempre faz a mesma coisa e que não presta atenção no que ele faz. E mais uma vez o Gerardo fala que ele está pagando e que ainda
ainda há pouco ele zombou da cara dele por não ter visto o cachorro. E o amigo dele diz que aconteceu a mesma coisa e que além do constrangimento ele ainda está atrapalhando a senhorita a fazer o exercício. O Gerardo fala que ele não está vendo nada e que se ele não disser, como ele vai saber aonde estão as coisas. Ela fala que não foi nada e que ela que deve ter chegado para trás quando estava se alongando. O Gerardo pede desculpas para ela e fala que é a terceira vez que ele faz isso e olha que não é de graça. Então o amigo do Gerardo fala que ele vai embora porque ele não está aguentando mais isso e que ele não tem nem tempo mais para a família. O Gerardo diz que ele está pagando e que assim ele pode ajudar a família dele, mas ele diz que está fora. Ele pede para o Gerardo sentar e fala que vai ser melhor ele pedir um Uber e pede desculpas para a garota. Ela fala que não tem problema, mas que ela acha que ele não deveria deixá-lo ali e que ela está preocupada com ele. Ele fala que é só ele pedir um Uber e já o Gerardo fala que ele pode ir. Ela fala que não acredita que ele fez isso e pergunta se ele tem alguém que possa vir buscá-lo. O Gerardo fala que não tem ninguém e que ele o paga por mês justamente para isso. Ela fala que depois ele vai precisar encontrar outra pessoa para ajudá-lo porque esse amigo dele não é confiável. Ele pergunta se ela pode ajudá-lo a pedir um Uber e ela fala que é claro. E depois de algum tempo conversando ali com ela, nesse momento ela diz para ele que o Uber deve chegar daqui uns 5 minutos. Ela diz que vai levá-lo lá, mas fala para ele ir devagar porque ela não quer tomar uma bronca dele. E já ele fala que jamais faria isso. E já nesse momento ela fala que certas coisas acontecem pra gente dar valor à vida. E ele começa a chorar e pede desculpa. Ela fala pra ele não se preocupar e diz que vai ficar tudo bem. Ele fala que ele sente que ele não pode contar com ninguém, mas ela diz que está ali para ajudá-lo. Ele pergunta se ele está perto da calçada e ela diz que é mais ali na frente. Ela pede pra dar uma olhada no telefone dele pra ver quanto tempo está faltando e diz que está faltando 1 minuto. Ele pergunta se 1 minuto e ela diz que sim. Bom, e já esse é o momento em que o Uber chega. Ela fala para ele ter cuidado com a cabeça. Só que de uma hora para outra, o Gerardo fala que não está sentindo confiança e fala que vai cancelar. Ela pergunta se aconteceu alguma coisa, mas ele fala que não vai. Ela pergunta se aconteceu alguma coisa, mas ele fala que vai cancelar e fala que não está passando confiança. E ela pede desculpas para o motorista. E é claro que ela pergunta o que aconteceu, e ele responde dizendo que ele desistiu porque o carro cheirava mal. E em seguida ele pede se ela pode acompanhá-lo um pouco ali na frente. Ela pergunta como ela pode ajudá-lo para ele chegar em casa. Ela pede para ele ter cuidado porque ele está batendo num carro que deve ser muito caro. Ela diz para ele não fazer isso porque ela não quer ter problemas. Ela fala para ele ter cuidado e ele pergunta o que é isso. Ela fala que vai ser melhor ele esperar e ele pergunta por quê e ela fala porque ele está batendo em tudo. Ela fala que ele acabou de bater em um rapaz na moto. Ele fala que vai ter mais cuidado e ela diz que agora ele está batendo no carro. Ela pergunta o que ele está fazendo e ele diz que eles precisam aproveitar. Ela diz que não e fala que ela precisa ir. E em seguida fala que ela nem sabe de quem é esse carro. E quando o alarme do carro dispara, ele fala que vai dar um jeito. E depois de dar a partida no motor, ele fala que isso que é um carro. E em seguida dá um abraço nela e conta que é uma pegadinha. E ela conta pra ele que ela já estava ficando preocupada. Ele fala que na verdade esse é o carro dele, que eles estão gravando e pede desculpa. O Nair começa uma conversa com essa garota, fala que ela é incrível e pergunta o nome dela. E como ela não responde, ele pergunta novamente, mas ela pede desculpas e diz que tem namorado. Ele fala que lamenta por isso e diz que vai ser difícil conversar com ela se ela estiver andando e mais uma vez pergunta o nome dela. Ela diz que não quer conversar com ele, então ele deseja um ótimo dia pra ela. E de uma forma irônica, ela dá tchau pra ele. E como se nada tivesse acontecido, ela volta e pergunta se o carro é dele, mas ele fala que não está ouvindo.
Ela pergunta se é dele e ele fala que ela está vendo ele abrindo a porta do carro. Ele pergunta o que aconteceu e ela diz nada e pergunta se ele está livre hoje. Ele pergunta livre para quê e ela diz para almoçar ou para beber. Ele fala que ele já almoçou e que ele não bebe e que, além disso, ela disse que tem um namorado. Ela pede desculpa e ele pergunta desculpar pelo quê. Ela diz que ele a assustou e ele pergunta como ele fez isso. E como mais uma vez ela pede desculpas, ele fala como ele a assustou. E ela diz que não sabe. Ele fala que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela, mas ela diz que não e pede para ele esperar. Então ela pergunta se ele quer o número dela, mas ele fala para que ele vai querer o número dela se ela tem namorado. Ela diz que não e fala que ele não precisa se preocupar com isso. Ele pergunta se é verdade e também pergunta o nome dela. Ela diz que não e fala que ele não precisa se preocupar e como ele pergunta mais uma vez, ela fala que ela não tem namorado. Ele pergunta se ela não tem namorado porque ela disse isso no começo. Ela fala que não e ele pergunta por quê e mais uma vez ela diz que ficou assustada. Ele fala que só disse que ela é incrível e ela diz várias vezes que não sabe por que fez isso e em seguida ele pergunta o nome dela. E depois que ele se apresenta, ele pergunta de onde ela é. Ela diz que nasceu ali, mas que viveu a vida inteira no México. Ele pergunta se ela nasceu ali e se viveu no México e ela diz que sim. Ele pergunta então há quanto tempo ela está em Houston e ela diz que há 5 anos. Ele fala que realmente ela é incrível e em seguida diz que ela pode entrar no carro. E depois de algum tempo ali dentro do carro conversando com ela, nesse momento ela diz que aceita sair com ele, mas com uma condição. Ele pergunta qual e ela diz que se ele realmente estiver interessado nela, primeiro ele vai ter que comprar uma bolsa para ela. E ele pergunta se ela quer que ele compre uma bolsa para ela. E como ela diz que sim, ele pergunta por que ele faria isso e ela fala porque ela precisa de coisas. Ele pergunta o que ele tem a ver com isso e ela diz que se ela fosse feia, ele nem estaria falando com ela. Ele fala que não vai comprar uma bolsa para alguém que ele acabou de conhecer e pergunta se ela acha que ele é um otário. Ela diz que não e ele fala que não pretende comprar uma bolsa, nem levá-la para almoçar e nem sequer gastar um tostão do dinheiro dele. E como ela diz que ele que vai sair perdendo, ele pergunta o que ele ganharia com isso. Ela pensa um pouco e diz que um beijo. E já ele fala que ele está perdendo o tempo dele. Ela diz que não e ele fala que está perdendo tempo. Ela pede desculpas e fala que estava brincando. E como ela começa a rir olhando para a cara dele, ele fala que não vai perder o tempo dele e pede para ela dar um fora do carro dele. Ela diz que não vai sair e já ele deseja uma ótima caminhada para ela e diz que ela é interesseira. Essa garota estava correndo tranquilamente quando Nair pergunta se está tudo bem. E quando ela para, ele repete a pergunta. Ele pergunta o nome dela, mas ela diz que não, pede desculpas e fala que precisa ir. Ele fala que não vai tomar muito tempo dela e que ele gostaria de conhecê-la porque ele é novo na cidade. E como ela diz que ele não faz o tipo dela, ele fala que ele não precisa fazer o tipo dela porque a princípio ele só está tentando fazer uma amizade. E em seguida ele tenta pegar o número dela, mas ela simplesmente pede desculpas, então ele deseja um ótimo dia para ela. E agora, quando ela volta, ele fala que é bom vê-la novamente e pergunta o que aconteceu. Ela pergunta se o carro é dele, ele diz que sim e pergunta o que aconteceu. Ela fala que voltou para falar com ele, mas ele fala que ela acabou de dizer que ele não faz o tipo dela. Ela fala que ele faz um pouco o tipo dela, mas ele diz que não foi o que ela fez parecer alguns minutos atrás. Ela fala que ela estava no meio do treino dela e que ela leva a sério. E ele pergunta então por que ela resolveu abrir uma exceção. E sinceramente ela diz porque deu para ver que ele é bem sucedido. E o Nair finge estar surpreso, mas em seguida fala que pelo menos ela foi sincera. E depois que ela diz o nome para ele, ele se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la. Ele fala que gostou muito das tatuagens dela e pergunta quantas tatuagens ela tem. E ela diz que tem 18 ou 19. Ele pergunta se ela é solteira e ela fala que tá no meio de uma situação. Ele fala que não gosta de estragar o relacionamento de ninguém, mas ela fala que tudo bem. E em seguida ela pede o número dele e ele pergunta por que ela quer o número dele. E como ela diz porque ela quer poder conversar com ele. Ele fala que ela não queria conversar com ele antes de ver o carro e pergunta se isso tem alguma coisa a ver com o carro. E ela diz que um pouco e fala que gosta desse tipo de carro. Bom, e depois disso não demora muito até ele a convidar para entrar no carro.
Ela entra no carro e fala que está muito quente, ele fala que já vai ligar o ar. Ele pergunta há quanto tempo ela está nesse relacionamento. Ela fala que provavelmente há cerca de 1 ano e fala que ela está passando por um divórcio. E ele fica surpreso porque ela não fez parecer que era algo tão sério e pergunta por que ela está se divorciando. Ela fala que se casou com 18 anos e ele pergunta com quantos anos ele tinha e ela fala que 24. Ela fala que tentou fazer dar certo, mas que estava fadado desde o começo ao fracasso. Ela conta que desde o começo ele não quis casar com ela e que depois ainda traiu e fala que ele era do exército. O Nair fala que ela era muito nova e que 18 anos é muito nova. Ela diz que como já não estava dando certo, ela foi deixando ele de lado e conversando com outros caras. Ele muda de assunto e pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. Ela fala que gosta de um homem bem-sucedido e que saiba o que quer na vida. Ele pergunta se ela quer alguém bem-sucedido porque ele vai poder ter o seu próprio dinheiro ou se também porque ele vai poder ajudá-la a pagar as contas dela. Ela fala que definitivamente ela quer alguém que possa dar um suporte pra ela. Ele fala que sinceramente desde o começo ele está achando que ela é interesseira e que ele não gosta de interesseiras. Ela diz que não é interesseira, mas ele fala que ela disse que o tipo dela é alguém bem-sucedido. Ele fala que percebeu que ela não faz o tipo dele porque ele não gosta de interesseira. Ele também fala que ele acha melhor terminar essa conversa por aqui porque eles não vão chegar a lugar nenhum. E ela diz que tudo bem. Ele fala que está tudo ótimo e termina desejando um bom dia pra ela.